Fala pessoal, bom dia. Hoje é domingo. Estou indo em direção ao culto da manhã. De tarde vai ter som do céu, que é tipo um culto de jovens dele. E de noite parece que não tem culto. Então tem só um culto que é na igreja, não é na casa de oração. E esse culto acontece pela manhã. Quem vai ministrar hoje é o Rodrigão. E é bem diferente. Eu acho que vai ser algo, como vai ser na igreja, vai ser um local mais diferente do que a casa de oração. Então deve ser uma estrutura bem melhor, bem maior também. E é muito lindo aqui, eu estou impressionado como a Iris, ela investe muito em estrutura. A estrutura da Iris, obviamente com oferta de outras pessoas, eles investem nisso. E se você for ver, tudo é bem arrumado, tudo é bem arrumado. Olha essa casa aqui. Muito linda, aqui fica os dormitórios das meninas. Ali fica meio que eles ensinam as meninas a costurar, a fazer manta, saia. Aqui é o parquinho. Aí aqui tem um centro no meio. Esse centro eles, enfim, podem brincar. Aqui é tudo bem organizado, cuidado. Não são pessoas pagas para cuidar disso, mas eles mesmos ficam encarregados de cuidar do local. Aqui fica a base do refeitório, onde eles almoçam, jantam. E aqui é muito grande mesmo. A igreja fica lá no fundo, onde vai ter o culto hoje. Parquinho de perto. Aqui E essa é a igreja local deles, onde eles cultuam domingo de manhã, que no caso é hoje. A pastora disse que quando é tempo de inverno, isso daqui tudo fica cheio d'água. Isso daqui tá bem. Por isso que eles meio que fazem uma ponte. Deve ter uns meio metro aí. E falta de estrutura do governo mesmo, de cuidado, em quesito fazer saneamento, mas é isso. Já chegando na igreja, estão passando som e eu vou mostrar um pouco lá dentro. É só uma guitarra, um violão e uma bateria. E aqui tem duas câmeras. Tem um cara que fica na mídia. É bem arrumadinho. Preparado pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor vai usar da mente, uma festa amanhã, para que lance palavras direto do céu, Pai amado, Pai, como flecha certeira no coração. E
Rula Kayes, uma coisa? Amém. Então, como ele está pesquisando, nós vamos ficar assim, segura a antiviral, ele me cansa da escola. Também, nem nada que eu estou precisando, eu sou o coach, já dá minha música. Na vida vai temperatura de baixar, de campo eu escuto de muda. Amém. Amém. Na minha ainda se na fogueira de dois de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. 4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Oremos. E eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Muito bom. Em todo tempo Deus é bom, e Ele estende a sua bondade sobre nós todos os dias. As suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. A graça de Deus está sobre nós, o amor de Deus nos envolve, né? E nós louvamos a Deus então pelo cuidado que Ele tem conosco em cada detalhe das nossas vidas. Ele conhece cada um de nós, as nossas necessidades, as nossas aflições, e a palavra de Deus diz que Ele nos assiste nas nossas necessidades e nas nossas aflições, né? A mão do Senhor está sempre estendida para nos abençoar, e os seus ouvidos estão sempre abertos, atentos para ouvir o clamor do seu povo. Por isso nós estamos aqui nesta manhã para celebrarmos esse Deus maravilhoso e que tem sido muito bom para conosco. Nós queremos aproveitar esse momento então para trazer aqui no altar do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, né?
E não se trata de valor, se trata de um coração quebrantado e contrito diante de Deus, um coração agradecido, que expressa esse agradecimento pela fidelidade de Deus, pela bondade de Deus, pelas bênçãos que Deus tem nos dado a cada dia. Então, com muita alegria, nós vamos continuar louvando o Senhor e agora trazendo dízimos e ofertas aqui no altar do Senhor. Vamos começar por esse lado aqui e depois que os irmãos terminarem, então a gente passa para o outro lado, tá certo? Vamos lá. Quando eu estava anotando essa mensagem, eu escrevi, é um convite de Deus para os quebrados. Sabe, não sei se aqui vocês têm o costume de, às vezes você vai na festa e tem que levar alguma coisa. Você imagina que um amigo seu te chamou, falou assim, vem aqui na festa, vou fazer uma festa aqui, ó. Cada um vai trazer uma coisa. E você imagina que você não tem nada. O convite de Deus aqui é para os sedentes. Ele fala, vem, compra, coma. Se você tem sede, você quer realmente viver algo novo, vem. É o convite de Deus. Vem, compra, coma, beba. Sim, venham, compram sem dinheiro e sem preço. E primeiro, é interessante a gente ver porque o convite dele é, você tem sede? Quem tem sede, o que mata a sede? Água. Ele faz esse convite para que, vem, vocês vão tomar, vocês vão, enfim, comer, beber. Mas é muito bom a gente lembrar que no nosso começo, quando a gente não tinha nada para oferecer, é um convite de Deus aqui para quem não tem nada para oferecer. E é muito bom a gente lembrar que Ele matou a nossa sede, mas aqui no final do verso 1 fala, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Começa com água, aquilo que sacia a nossa sede, mas você aprendeu a me ouvir, mas daqui para cá é aliança. Ontem eu tive um tempo precioso com a pastora Adriana, o pastor Didi, no almoço, e eles estavam falando da história deles, da aliança que eles tiveram e quantas coisas aconteceram depois que eles assumiram uma aliança. Teve um processo muito bom antes de eles se casarem? Sim, teve. Mas tem coisas que só vão acontecer após você assumir uma aliança com Deus. Deus, ele não é alguém que quer simplesmente ficar até certo ponto com você. Deus, ele sempre vai ter mais. Mas esse próximo passo com Deus, ele fala, eu preciso que você se comprometa de fato comigo. Consegue ver essa evolução da nossa caminhada com Deus? Então, e existem áreas da nossa vida que realmente, talvez algumas coisas você já trabalhou, você já tratou, mas aquilo que ainda não avançou, talvez Deus esteja te pedindo. Eu quero fazer uma aliança com você com relação a isso aqui. Com uma aliança não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então, Deus, ele deseja avançar em algumas áreas da sua vida, mas o que ele espera é um comprometimento genuíno. A aliança, ela fica exposta, que todo mundo saiba que você fez um voto com o Senhor, que você realmente deseja viver algo novo com Ele.
Então, esse quarto convite... Saindo pós-culto, galera se reunindo aqui fora. O Rodrigão não para de rir. Qual a história? Nossa, você ganhou, deixa eu ver. Você ganhou uma pulseirinha. Legal, hein? Muito bonito aqui, velho. Não tô me acostumando com isso. Ela aí, ó. Falou que não aparece, tá aparecendo agora. A mídia nunca aparece, cara. Que Agora tá aparecendo. Tem um substituto na mídia agora. É isso. Fala, galera. Estamos aqui no pós-culto. Fala aí. Galera, tô imitando ele. Estamos aqui no pós-culto. A criançada tá se divertindo ali, jogando basquete no parquinho. Uma criança barbada ali, ó. Vai quebrar o negócio das crianças. Não sei o que tá fazendo ali. Mas tudo bem, tá tudo bem. Ele é um filho amado de Deus. O Vitão. Ele é um filho amado de Deus. É isso. Olha lá. Ah, vai quebrar o negócio das crianças. Vamos lá dele. Ô, Vitão. Você é criança agora, pai? Que isso, mano? Que isso, macho? Virou criança, foi? Tô brincando com ele. Ah. O... Oi. Qual o seu nome? Ângela. A outra ali se balançando. Olha aí, dá um sorriso daqui. Dá um sorriso aqui. Fala pra dar um sorriso. Segurou a perna e fez Ó, vamos ver como ficou. Ó. Ó. Nossa. Mostra lá pra ela. Beleza? Acho que. Faz um montinho. Tira uma foto aqui, ó. Ali, ó, uma foto. Com a tia. Oi? Olha aí, Segura ele, segura ele. Pegou ela. Olha pra foto, olha pra foto. olha pra foto. E aí? Vai jogar bola? Golias! Golias? Não, Golias não. Eu sou o Davi. Ele é o Golias. Ah, te chamou de Golias. Eu sou o João. Oi? Sou o João. Novidade. Nome da Bíblia. E o seu? Vai pro sol do céu hoje. Qual que é o seu nome? Muita expectativa, vamos lá. Hã? Qual que é o seu nome da Bíblia? Qual o seu nome? Qual que é o seu nome? Rodeado de glória, eis a
Aleluia.